Este vídeo traz orientações sobre como instalar o Optical Network Simulator, um simulador para as redes ópticas com as tecnologias WDM e E1. O simulador ONS foi desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Engenharia de Tráfego em Redes Ópticas GET, do Laboratório de Redes de Computadores CONET da Universidade de Brasília. Aqui na página do CONET nós temos algumas informações sobre esse trabalho e nós temos também o link para fazer o download do simulador ONS. A documentação apresentada para o ONS são as seguintes. Nós temos aqui um como utilizar, que são umas informações mais imediatas de como fazer a instalação e de como ele vai funcionar. E nós temos também o Javadoc com todas as classes que compõem o simulador. Para fazer o download da ferramenta, você vai acessar essa página e preencher com as suas informações. Após fazer o download da pasta compactada, você vai descompactar essa página. Eu estou utilizando aqui uma pasta dedicada, que se chama Simulador ONS. Eu já descompactei o meu projeto. Em seguida, no NetBeans 8.0, que é a versão que eu estou utilizando, eu vou criar um novo projeto Java com código-fonte existente. Vou chamar esse projeto de ONS e adicionar o source dessa pasta descompactada. Pronto. Em seguida, eu posso finalizar e eu já tenho o ONS instalado. Ele é composto de 3 pacotes principais. Esse primeiro pacote, ONS, apresenta todas as classes que compõem o simulador. Nós temos a classe de links e nós temos links E1 e links WDM, por exemplo. Esse outro pacote, o RA, traz os algoritmos que serão executados. E esse pacote te traz algumas ferramentas que são utilizadas pelos algoritmos. Bom, simulador instalado. Se você, assim como eu, tiver outros projetos aí, você precisa definir o ONS como um projeto principal. Para isso, eu venho aqui no meu menu Executar e vou definir o ONS como projeto principal. Essa primeira execução vai ser simplesmente para marcar a classe main, a classe principal, em destaque. Bom, o projeto já está executando, nossa ferramenta já está funcionando. Nessa tela principal, nós temos os argumentos que serão utilizados para executar o simulador. O simulation file é o arquivo de simulação que será utilizado, um arquivo XML. Seed será o conjunto de sementes que nós utilizaremos nessa execução. O trace é um comando que serve para gerar um arquivo de traço. O verbose serve para a gente gerar um arquivo detalhado de uma execução impresso na tela. Minload, maxload e step é o intervalo de cargas para execuções simultâneas, para múltiplas execuções, sendo que step é o incremento entre o mínimo e o máximo de carga que você está colocando aqui nesse momento. Para a gente poder executar, primeiro nós vamos localizar onde que nós temos os nossos arquivos de simulação XML. Então, vocês lembram que para entrar com esses argumentos, primeiro nós vamos localizar onde está a pasta com os arquivos de simulação, os arquivos XML.
Quando eu descompactei o arquivo e utilizei o source para criar o projeto, ficou o arquivo XML lá. Então, agora eu vou localizar onde o meu projeto NetBeans está instalado. A pasta XML ela deve estar guardada junto com o meu projeto que vai ser executado. Então, eu vou localizar onde está o projeto ONS. Aqui eu tenho o caminho. Vou copiar esse caminho para poder localizá-lo. Então, Ctrl C. Bom, achei o projeto ONS e agora eu tenho que transportar a pasta XML para cá. Então, Ctrl C na pasta XML e eu levo para o meu projeto ONS. Pronto. A minha pasta XML contém alguns XMLs principais. Então, eu tenho aqui um cenário para um algoritmo RMLSA para rede elástica. Eu tenho um segundo cenário para um algoritmo RSA, também para rede elástica, e um terceiro cenário para o algoritmo RWA. Então, a gente percebe que tem um algoritmo aqui no simulador, na pasta ons.ra, no pacote ons.ra, nós temos alguns algoritmos previamente implementados e eles estão sendo chamados aqui pelo nosso XML. A partir daí, agora nós sabemos onde está o arquivo, a pasta de XML, que são os nossos primeiros argumentos, e nós vamos executar acrescentando os argumentos. Então, a pasta XML, dentro da pasta XML, eu vou utilizar o arquivo simulation my rsa.xml e o grupo de sementes 1. Lembrando que o trace, verbose, minload, maxload e step são argumentos opcionais. Então, nesse momento, eu posso não utilizá-los. Então, definir os argumentos. Está construído. Vamos à execução. Numa rápida análise da nossa simulação, nós temos aqui a taxa de bloqueio de 31%, a taxa de bloqueio de largura de banda de 30%, bloqueio por classe de serviço, o número de light paths alocados, que são os caminhos óticos, transponders disponíveis, quantos transponders foram utilizados por requisições, as modulações empregadas, etc. Esses resultados, eles foram calculados em cima do XML que nós configuramos. Esse XML que foi utilizado lá no nosso argumento, nosso primeiro argumento, ele traz as seguintes informações. Ele utiliza um módulo MyRSA, que é um algoritmo que nós já temos implementados na nossa ferramenta. MyRSA. Ele também tem definidas 100.000 chamadas. Todas as 100.000 chamadas são consideradas na estatística, no cálculo das estatísticas. Nós temos um load de 100, um load único. Nós temos 9 tipos de chamadas com taxas que variam de 10 GB a 50 GB. Aqui a gente ainda pode definir a classe de serviço e o nível de prioridade de cada uma dessas chamadas. Nós temos aqui o número de classe de serviços, como 1, e esse outro COS que aparece em cada uma das chamadas define o ID da classe de serviço para cada uma dessas chamadas. E aqui nós temos o peso, porque essas chamadas também podem ser ponderadas. Nós temos aqui uma tag para topologia virtual da rede, para futuras implementações. Na nossa topologia física, nós utilizamos a NSFNet. Temos algumas possibilidades de modulação, de BPSK, 16QAM.
Nós estamos utilizando 15 transmissores, cada um com capacidade para 10 slots na nossa rede elástica. E nós temos a identificação dos nós onde esses transmissores estão instalados. Então, aqui nós temos os IDs de cada um dos nós dentro da topologia NSFNet. Quanto aos links, nós temos definido IDs para cada um dos links, a origem e o destino, que são os nós que interligam esses links. Nós temos o delay e temos a distância de cada um desses links. Agora que nós conhecemos o XML, vamos utilizar outros tipos de argumentos na nossa simulação. Então, eu venho aqui em propriedades, vou modificar os meus argumentos. Agora eu vou habilitar o verbose. Vamos ver a saída. O verbose imprime na tela os resultados detalhados de uma simulação. Então, eu continuo executando o mesmo XML, mas eu tenho mais informações detalhadas da topologia, que são aquelas que nós configuramos no início lá, que nós acabamos de ver. Então, os mesmos resultados, só que com mais detalhes. Cabe ressaltar que nesse resultado impresso, nós temos o número de chegadas e o número de partidas que foram determinadas a partir do XML. Nós temos percentuais de aceitação e de bloqueio, e nós temos o percentual de probabilidade de bloqueio por cada par de comunicação daquela topologia que foi definida. Vamos testar agora um novo tipo de argumento para outra simulação. Eu venho aqui novamente e vou modificar, vou tirar o verbose. Vou mudar de semente também. Vou colocar o grupo de semente 2. Então, esse grupo de sementes 2 vai ser utilizado nessa nossa nova execução. Vou definir um grupo de cargas que vai de 20 a 30, com steps de 2. Ok. Vamos fazer uma nova execução. Bom, saiu aqui o resultado da nossa simulação. Então, o que nós pedimos? Nós definimos cargas de 20 até 30, com passos de 2. Significa que a gente teria 20, 22, 24, 26, 28 e 30 como carga. Então, nós temos 5 resultados de 5 simulações, cada uma com carga diferente, né? A gente está aumentando a carga de 2 em 2, de 2 em 2 unidades. E aqui nós temos o resultado completo para todas essas simulações que nós definimos. Bom, então, essa série serviu para a gente ver como utilizar o ONS e nos próximos vídeos nós traremos mais detalhes do seu funcionamento. Obrigada!